E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Criatório Pestana. Eu sou Vinícius Pestana e falo de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Pessoal, vocês já pensaram em monetizar o seu espaço, em conseguir ganhar dinheiro aí no seu espaço, mesmo que pequeno, né? Ah, tem um espacinho pequeno e eu quero começar a criar alguns animais, então eu tô aqui para te ajudar. Você precisa conhecer os outros vídeos para você entender, né, e ter ideias de como monetizar o seu espaço com a criação de animais. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: cuidados iniciais com os seus pintinhos, seja ele caipira, seja ele ornamental, seja ele de produção. Cuidados iniciais, porque o que a gente não quer é ter a galinha 21 dias choca, 21 dias na chocadeira, quando o pintinho nascer, morre por alguma doença. Muitas vezes é por falta de manejo, tá? Por descuido nosso. Então hoje eu vou passar algumas técnicas que eu uso, as maneiras que eu faço para você não ter mais esse tipo de problema. Então vem comigo que hoje o vídeo tá imperdível. Então eu tô aqui junto com esses viveiros aqui, inclusive esses viveiros são da Shockmaster, viveiros muito interessantes, né? Porque eles têm o fácil recolhimento das fezes e esse chão de tela, que é um dos pontos mais importantes, tá? Então os pintinhos, quando eles nascem, eles precisam de toda maneira de aquecimento, tá? Muitos erros que as pessoas fazem é pegar esses pintinhos e colocar numa caixinha fechadinha com paninho e achar que isso é o suficiente para aquecimento. O pintinho ele precisa ir em torno de 35, 36 graus para se manter bem aquecido. Isso vai fazer com que ele coma decentemente, com que ele beba água, com que ele consiga se aquecer. Por que ele precisa desse aquecimento? Na natureza, a galinha faria isso como? Colocando embaixo das asas. No caso aqui, né, como a gente não tem a galinha, a gente precisa fazer a lâmpada porque os pintinhos eles não conseguem manter a temperatura do corpo, ou seja, eles perdem essa temperatura muito fácil. Então, para eles morrerem por frio é fácil, tá? É simples, a gente perder um animalzinho por frio. Então, no caso aqui, eles precisam ter uma lâmpada. Vinícius, precisa ser nesse viveiro? Não. Pode ser numa caixa, pode ser numa caixa d'água, tá? É muito bacana, gente, criação de pintinhos em caixa d'água. Pode ser numa caixa de madeira, pode ser em gaiola, pode ser no chão, tá? Pode pegar uma baia, colocar no chão. O importante é ter o aquecimento, tá? O aquecimento normalmente é feito com essas lâmpadas incandescentes, tá? São as lâmpadas antigas que tem aquele filamento e que vai aquecer os pintinhos. Dúvida que o pessoal sempre tem: qual é a altura dessa lâmpada? Como eu vou saber se eles estão com frio ou estão com calor? Isso é muito fácil, gente. Toda criação, ela tem que ser observada. Não tem como você criar se você não observar, tá? Então, saiba como é o seu animal quando ele está saudável. Saiba ver o seu animal quando ele não está confortável com alguma coisa, tá? Aqui, só de eu bater o olho, eu sei que eles estão confortáveis. Por quê? Eles estão se movimentando, né, de um lado para o outro, estão comendo dos dois lados do viveiro, percebam, né? Então, vamos lá. Quando eles estão com frio, eles vão se amontoar, né? Porque o calor do corpo deles vai ajudar eles a se aquecer. Então, eles já vão estar todos amontoadinhos. É muito comum a gente ver numa ninhada de recém-nascidos, eles todos amontoadinhos, eles estão ali se aquecendo. Porém, é importante a gente entender também a posição que eles estão se aquecendo. Como? Se eles estão amontoados, se eles estão no cantos. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem a relação da altura da lâmpada. Só antes de mostrar o esquema, é importante perceber o quê? Esse viveiro, ele é todo aberto, ou seja, tem corrente de ar passando, está circulando bem. Então a lâmpada ela está bem baixa, mas porque ela está conseguindo sair o calor. No caso de uma caixa d'água ou de um lugar fechado, aí esse esquema vai funcionar bacana. Até aqui funciona, só que aqui eles pegam o calor, só que rapidamente o calor se vai. Se é um lugar fechado que o calor vai ficar concentrado ali, siga esse exemplo que eu vou dar agora. Então vamos lá. Cada pontinho desse daqui é um pintinho. E essa peça aqui, ela vai ser a nossa lâmpada, ok? Embarquem na imaginação aí, pra gente conseguir entender o que eu tô querendo explicar. Bom, então aqui a gente tem um exemplo perfeito do que seria o bem-estar em relação à temperatura dos pintinhos. A gente tem a lâmpada aqui no meio e os pintinhos estão todos espalhados, tá? Homogeneamente, estão todos espalhados, estão comendo, estão bebendo água, estão deitadinhos. Percebam esses dois aqui que estão deitadinhos. Vão embarcando aí, gente, vão embarcando que a gente vai entender. Então, aqui a gente tem o ideal que seria os animais todos espalhados. Ou seja, eles conseguem comer, beber água e ainda se aquecer numa temperatura ambiente, gostosa, que para eles está super confortável. Aqui nós temos uma situação onde a lâmpada está muito quente, ou seja, os pintinhos todos estão fora da lâmpada,
com muita distância. Então eles estão todos afastados. Perceba que eles estão com o bico aberto, estão ofegantes, né? Então isso é uma característica que a gente vai observar quando o pintinho está com muito calor. Ele vai abrir o biquinho e ficar ofegante. E eles vão estar assim, ó, todos muito longe da lâmpada. Isso significa que eu preciso levantar a minha lâmpada, tá? A altura dela está muito baixa, então eu preciso levantar ela, né? No caso desse, subir ela, para que os pintinhos fiquem com menos calor. Essa situação já é bem mais comum, os pintinhos eles estão com frio. Percebam que a lâmpada está numa altura aqui e todos eles estão embaixo, tá? O pessoal acha que é normal, mas não, aqui eles estão com frio. Então eles estão muito próximo da lâmpada, né? Amontoados, no caso aqui eles vão estar bem amontoadinhos, né? E a lâmpada vai estar aqui em cima. Isso não é normal, tá, gente? O ideal seria que eles estivessem espalhados, andando por todo o ambiente. E essa é uma que o pessoal fica muito em dúvida. Quando os pintinhos estão amontoados em um canto, enquanto a lâmpada está aqui no meio. O que está acontecendo aqui? Corrente de ar. Então a corrente de ar está vindo por aqui, soprando o calor para cá. Então os pintinhos estão nesse círculo de calor, tá? Enquanto eles deveriam estar espalhados. Então o que eu tenho que fazer? Fechar essa corrente de ar, tá? Então essa situação, eles estão empurrando o calor para os pintinhos e é lá que eles estão conseguindo acumular o calor e é lá que eles vão ficar amontoados. Pessoal, por mais simples que seja esses exemplos, é importante a gente pegar isso como aprendizado, né? A observação ela é muito importante. Então, percebam isso, se você precisa subir, se você precisa abaixar, tá? Uma característica que é muito importante, biquinho aberto, ofegante, muito calor, tá? Prestem atenção em um detalhe também. Se o pintinho sentir muito calor, ele vai fazer o quê? Se refrescar com a água. Se ele beber muita água, ele vai ter uma quantidade de líquidos a mais do que ele precisaria. Tendo uma quantidade de líquido a mais, ele vai ter diarreia. Tendo diarreia, ele vai ter desidratação. Tendo desidratação, vai acarretar um monte de problema. Então não pensem que é só porque o pintinho precisa aquecer. Não, ele precisa estar numa temperatura ambiente, uma temperatura confortável para que ele possa se alimentar direito, que ele possa beber água direito, não com excesso e nem com falta. Porque se ele tiver com frio, ele também não vai beber a quantidade suficiente. Então, isso é um ponto importante. Percebam e observem o que é um pintinho que está confortável e um pintinho que não está confortável. Maravilha! Então, temos a lâmpada aí numa temperatura, numa altura bacana. Tá? É importante essas lâmpadas, pessoal. Tem lâmpadas aí que são de 100 watts, ela é muito quente. Tá? Deem preferência por uma de 60, uma de 40. Aqui eles se espalharam porque eu abri a portinha e eles estão assustados. Mas vamos lá, pontos importantes que eu uso aqui. Chãozinho de tela, porque eu consigo ter as fezes todas separadas deles. Então eles estão lá bem limpinhos. O pezinho deles estão limpos, eles estão longe das fezes, né? Então isso já me ajuda na questão de higiene. A alimentação, pessoal, dos pintinhos precisa ser a ração inicial. A ração inicial eles vão comer do primeiro dia de vida até o 21º dia, tá? Essa ração ela tem a quantidade de proteínas elevadas, tá? É uma ração hiperproteica, porque eles precisam dessa quantidade de proteína pelos primeiros 7 dias, que é onde eles conseguem armazenar, tá? Essa quantidade na ração. Vocês vão perceber aí que, que a ração inicial ela tem uma quantidade de proteína maior do que a de crescimento e a de postura. Ah tá, a ração que você está falando então é quirela de milho. Não, eu estou falando de ração inicial. A ração inicial é uma ração balanceada, tá? Com todos os níveis de proteína, de cálcio, de energia necessária para o pintinho nos primeiros 21 dias, 28 dias, como você preferir, tá? Tem pessoas que usam 21, 28 dias. Mas tem o milho em si, ele não tem muitos nutrientes, ele tem o quê? A gordura e a energia, fora que também é de difícil digestão. Então só o milho, pessoal, ele pode ser dado para galinhas que estão a pasto, estão soltas, que elas vão conseguir esses outros nutrientes, como? Com bichinho, com folha, com grama, que tem fibra. O milho ele vai ser um complemento, bacana. Nos pintinhos que estão em viveiros, eles não têm como conseguir essas outras coisas. Então você precisa dar a ração inicial. Pontos importantes sobre a ração, pessoal. A ração inicial, a ração de crescimento e a ração de postura, não quer dizer que a ração de crescimento o pintinho vai crescer e não quer dizer que a ração de postura o pintinho vai botar. A galinha vai botar.
Elas são a fase que o pintinho está. Então a ração inicial é para a fase inicial. A ração de crescimento é para a fase de crescimento. A ração de postura é para a fase de postura. E não que, ele só vai crescer se eu der ração de crescimento ou ela só vai pôr se eu der ração de postura. Não é isso, tá? É para as fases. Então a fase inicial eles precisam comer a ração inicial da marca da sua preferência, como você preferir. Ração inicial balanceada, bacana, bonitinha, com nível de proteína lá em cima, que aí é nessa fase que você vai fazer o seu pintinho. É aqui que você vai ter um pintinho forte, aqui que você vai ter um pintinho fraco, se você der uma ração fraca, se você der só o milho. Água, pessoal, água sempre limpa e água à vontade. Vinícius, eu preciso dar alguma coisa, eu preciso dar Vitagold. Pessoal, vocês podem, não é que vocês precisam, se quiser pode, sabendo que não é uma necessidade e que também em altas quantidades você vai ter problemas, tá? Então não é interessante você dar o Vitagold todos os dias em altas quantidades, tá? Porque tanto a falta quanto o excesso é prejudicial para os pintinhos. Você tendo um bom manejo e a ração adequada, você não vai precisar de dar Vitagold, não vai precisar de dar nenhum tipo de complemento, tá? Se você quiser dar um pouquinho, não tem problema, mas não tem necessidade. Outra coisa é, por quanto tempo eles precisam ficar na lâmpada no aquecimento? Pessoal, vocês vão observar novamente, assim que eles completarem aí 21 dias, 25 dias, eles vão começar a ficar mais longe da lâmpada, porque eles já vão começar a manter a temperatura do corpo, tá? Então, novamente, observação, percebam que esses daqui eles já estão começando a empenar, logo eles vão sair da lâmpada, eles não vão mais precisar desse tipo de aquecimento, tá? Eles vão conseguir manter a temperatura do próprio corpo. Então, observem, tá? Isso é importantíssimo. Veja se o seu pintinho está saudável, veja se ele está com frio, se ele está com calor, tá? Se ele quer ir embora, né? Quer ciscar, gente, ó, tá pro chão. Mas eu preciso dar só ração para os pintinhos? Não, você pode também oferecer couve, porque ela é rica em ferro. Você pode oferecer ovo cozido, que vai ter um nível bacana ali de proteína também. Você pode oferecer tenébrios também, que é proteico também. Você pode oferecer outras verduras escuras, tá? Correm do alface, não ofereça alface. O alface tem muita água na sua consistência, ele tem muita água, então não é interessante dar o alface para os pintinhos, tá? Então, pessoal, mantenham sempre alimentados, aquecimento e água. Esses são os 3 pilares básicos para a criação dos pintinhos: alimentação, hidratação e aquecimento, tá? Você tendo isso, você não vai ter nenhum tipo de problema. Pessoal, então essas aqui são as próximas fases, né? Aqui são os pintinhos que estão na fase de crescimento, já estão lá fora da lâmpada há bastante tempo. E aqui são os que já foram para o chão, então olha aí a quantidade, né? Aqui tem bastante Angola, mas tem também poloneses que já estão fora da gaiola há bastante tempo. Então aqui eles vão seguir até a fase adulta, né? No chão já estão acostumados a ficarem no chão, já estão acostumados a dormirem empoleirados, como é o caso ali. Então a gente vai tirando também aquele conforto de estar sempre na gaiola. Aqui eles têm que se locomover para beber água, comer ração e etc. Então essas são as fases, né? Pós-inicial, a fase de crescimento. Espero que eu tenha ajudado vocês com a criação desses animaizinhos, que eu tenha tirado algumas dúvidas, ou que eu tenha suprido, né, a necessidade de vocês em relação à criação desses animaizinhos. Como eu disse, são esses 3 pilares básicos. Seguindo eles, a risco que vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Claro que a gente está lidando com vida, e vida é uma coisa doida, né? Então, mas a gente vai correr o menos risco possível de perder esses animais por manejo, tá? O restante são coisas adversas que fazem parte da vida, mas em relação ao manejo a gente não vai errar mais. Maravilha? Deixe nos comentários se teve alguma dica que você não conhecia, né? Se você fazia ao contrário também, para a gente poder entender quais são as dúvidas maiores em relação a essa criação. Maravilha, pessoal? Siga a gente lá no Instagram, que lá tem muito conteúdo diariamente. Maravilha? Conto com vocês para os próximos vídeos e até uma próxima. Muito obrigado. Até mais.